Olá, meu amigo, minha amiga, ligado e ligada aqui no canal do NEP Honório Abreu, nosso canal de estudo, o nosso canal de busca, de reencontro com a nossa essência, com o que verdadeiramente nós somos, o nosso canal de aprendizado. Hoje, dia de continuarmos as nossas ponderações em torno de O Livro dos Espíritos, agradecendo sempre a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos auxilia a construir, a fomentar e a expandir esse trabalho. Agradecendo em especial aqueles que estiveram conosco na mensagem de sexta-feira, no estudo de sexta-feira. E olha, sinceramente, dos estudos que nós fizemos por aqui, é um dos que eu me senti mais inspirados. Então eu recomendo, caso você ainda não tenha assistido a esse vídeo, retorne. O título é Escândalo em Nós. Escândalo em Nós. Então retorne, realmente é uma mensagem que eu fiquei muito emocionado na hora que eu estava conversando sobre ela. Agradeço aqui a Rosa Maria, que está sempre conosco, Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, a Bruna Miranda, de Itapetininga, São Paulo, o Márcio Foschiani, de São Paulo, capital, a Cista, de Praia Grande, São Paulo, a Rejane Celina. Rejane Celina é uma grande companheira. Nós estudamos juntos por muito tempo e continuamos a estudar em um programa que nós temos quinzenalmente, conversando sobre a obra há 2000 anos, bimestralmente, conversando sobre a obra há 2000 anos. Beijo no seu coração, minha irmã. A Gladys Ferreira, lá de Machado, Minas Gerais. Matheus Vinícius deixou um comentário aqui um pouco maior que eu quero ler. Estou gostando muito dos seus vídeos. Tenho aprendido bastante com as suas reflexões. Interpreta muito bem os textos e tem me ajudado muito nos meus estudos sobre a doutrina espírita. Obrigado por dedicar um tempinho para gravar esses maravilhosos vídeos para nós de forma gratuita, a fim de proporcionar conhecimento a quem interessa. Gratidão, paz e luz. Mateus e todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. São palavras que não nos envaidecem de forma alguma, mas que nos convidam a melhorar cada vez mais, a estudar cada vez mais. Eu comentava com a minha esposa hoje, essa comunidade que nós estamos formando, nós gravávamos, fazíamos muitas lives pelo Instagram. E sentimos no nosso coração que o Instagram tornou-se uma rede muito nociva, tóxica, adotando aqui uma palavra da modernidade. Nesse nosso canal, no canal do NEP Honório Abreu, nós sentimos que estamos construindo um grupo de pessoas interessadas no estudo. As visualizações não nos importam, mas o que nos importa é realmente a gente ter esse colóquio. É uma sala de estudos e nós nos sentimos sempre presentes a essa sala de estudo. A cada momento que nós publicamos, a cada leitura de texto, a cada pergunta e a cada comentário que a gente lê. Então é isso que a gente está formando aqui. Uma sala de estudos virtual, com a finalidade de nos melhorarmos cada vez mais. É isso. Vera Minarini Alves. Depois deixa para nós onde você é, Vera. Cleusa Pedro da Silva também. Deixa para nós onde você é. E a Maria Constância da Fonseca, de Araguari. Não é tão perto aqui não, mas é na região do Triângulo Mineiro. Obrigado a todos que continuam conosco. E como nós sempre falamos, um pouquinho de paciência. Quero ver quem nos acompanha até o final do estudo, até o final do vídeo, que eu deixei uma perguntinha lá e eu quero resposta. Logo depois da nossa vinheta. Muita calma. Logo depois da nossa vinheta, as nossas ponderações em torno de O Livro dos Espíritos. Pois bem, hoje nós continuaremos a nossa tarefa, que não é de forma alguma uma tarefa ingrata, com as nossas ponderações em torno da escala espírita. E é bom nós realizarmos algumas revisões, né? Nós já verificamos aqui a questão da terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos, que possui como característica geral a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância,
ao orgulho, ao egoísmo e a todas as más paixões que desses sentimentos, dessas emoções menos dignas advêm. Nós já perpassamos pelas suas classes, porque a terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos, ela vai da 10ª até a 6ª classe. Já verificamos aí os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os neutros e os batedores e perturbadores. E na semana passada nós começamos a falar sobre a segunda ordem, que é aquela ordem intitulada dos bons espíritos. Nós chegamos também à conclusão que o nosso mundo, caracterizado como estando em caráter provacional e expiatório, é um mundo onde frequentemente nós vamos ter, tanto na atmosfera material como na atmosfera psicofísica próxima a ele, nós vamos ter espíritos imperfeitos de terceira ordem, principalmente na classe da neutralidade. No que se refere aos bons espíritos, quais que são as características gerais? Se na terceira ordem nós tínhamos a predominância da matéria sobre o espírito, na segunda ordem nós temos a predominância do espírito sobre a matéria. Se na terceira ordem nós tínhamos a propensão ao mal, na segunda ordem nós temos o desejo de fazer o bem. Se na terceira ordem nós tínhamos a não compreensão da divindade, e o próprio Livro dos Espíritos leciona sobre isso no seu questionamento de número 10, dizendo-nos que falta-nos um sentido para compreendermos a substância íntima de Deus. Aqui, na segunda ordem, nós já temos uma compreensão de Deus e uma compreensão do infinito. Enquanto os espíritos de terceira ordem estão ali com pós-doutorado nas questões materiais, os espíritos de segunda ordem, os bons espíritos, eles já se encontram formando nas qualidades morais, na compreensão mais elevada dos postulados da vida maior. É interessante porque isso aqui a gente vai precisar relembrar que as qualidades e o poder em fazer o bem dos bons espíritos, dos espíritos de segunda ordem, elas estão relacionadas com o adiantamento que eles fizeram. Uns vão ter a ciência, outros vão ter a sabedoria, outros a bondade. Os mais avançados, porém, eles vão reunir o saber, as qualidades morais. Se nos espíritos imperfeitos nós tínhamos da 10ª classe à 6ª classe, aqui vai ser um pouquinho menor, né? Aqui o estudo vai ser um pouquinho menor. Até talvez porque, quem sabe, a gente ainda não compreenda muito bem essa questão dos bons espíritos. Não é tão costumeiro nos esbarrarmos com eles, por enquanto. Mas aqui nós iremos da 5ª até a 2ª classe. 5ª classe, espíritos benevolentes. A sua qualidade dominante é a bondade. Então, lembra, uns têm ciência, outros sabedoria, outros bondade. Então, a qualidade dominante dos espíritos que pertencem à 5ª classe, dos espíritos benevolentes, é a bondade. Alegram-se em prestar seu serviço aos homens, protegendo-os, mas o seu saber é limitado. E eles têm humildade em reconhecer esse limitado saber. Não são hipócritas, não querem ditar cátedra sobre todos os assuntos, eles reconhecem as suas limitações, sabendo que o seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Porque se eles fossem aqueles sabichões, estariam classificados lá nos pseudo-sábios que nós vimos na terceira ordem, lá na Espíritos Pseudo-Sábios, 8ª classe. Pois bem, 109, 4ª classe, são os espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Ciência, intelectualidade, mas uma ciência voltada para a bondade, para os fins úteis. Por quê? É importante nós falarmos sobre isso.
Nós estamos vivenciando no planeta um momento de muitos conflitos bélicos. Inclusive que as nossas orações, que a nossa vibração, que ela possa estar voltada para o coração desses grandes governantes, para que haja uma construção de efetiva paz em nosso entorno. E se nós observarmos as armas utilizadas nesses conflitos, elas estão cada vez mais avançadas para a destruição. É a ciência, é a intelectualidade aplicada com fins menos dignos. É quase que impensável quando nós descobrimos que no período da Segunda Guerra Mundial, o nosso progresso científico ele avança em nível exponencial. Exponencial. Para quê? Para destruir. Para destruir. Por exemplo, o radar. O radar é uma tecnologia que se desenvolve na Segunda Guerra Mundial. O micro-ondas que a gente usa em casa é de observações de tecnologias de guerra. Porque, claro, tecnologias criadas para o morticínio, mas tudo vai ter um fim útil. Infelizmente não era para ter sido assim. Mas há uma aproveitabilidade posterior para um fim útil. Então toda aquela tecnologia desenvolvida com pretensões não felizes, é claro que ela foi, logicamente, reaproveitada pela humanidade em geral para questões melhores. Mas o nosso envolvimento, o desenvolvimento científico do planeta, o intelecto do planeta, muitas vezes ele é utilizado para o mal, para a ausência do bem. São mentalidades que não se importam com os fins a que os meios estão levando. Os espíritos sábios, eles já compreendem essa importância. Então, esse seu conhecimento intelectual vai ser utilizado para uma finalidade benéfica. Eles preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas. Por quê? Porque eles têm mais aptidões para as questões científicas. Porém, eles não consideram a ciência senão do ponto de vista da sua utilidade. E não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos, que é o que a gente falou aqui. Terceira classe, 110. Espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais de natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Ou seja, esses espíritos já estão começando a unir, em caracteres bem mais elevados, intelecto com moral. E aí nós chegamos na segunda classe. Os espíritos superiores, que reúnem ciência, sabedoria e bondade. Quando nós buscamos, por exemplo, o benfeitor Emmanuel nos ensinando na obra O Consolador sobre as asas que devemos desenvolver para alcançar a angelitude, para buscar alcançar a angelitude, esses espíritos já as estão construindo em patamares que ainda não compreendemos. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Se nós temos pós-doutorado, como refleti anteriormente, nas questões materiais, esses espíritos têm desenvolvimento avançadíssimos nas qualidades mais nobres da vida verdadeira, nas qualidades mais nobres do espírito. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. É uma pena que bem poucos de nós permitem-se essa comunicação, porque é uma questão de sintonia. E infelizmente a grande maioria de nós está sintonizada em uma frequência não tão elevada.
Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade, ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. A superioridade que eles possuem os torna mais aptos do que os outros, para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Falávamos anteriormente. Mas principalmente, eles respeitam os limites daquilo que nós podemos saber. Porque nós não podemos ser alimentados, utilizando aqui a expressão, com aquilo que ainda não estamos preparados para processar. Então eles percebem que algumas informações ainda não nos podem ser entregues, e as informações que nos são concedidas são aquelas que estamos aptos, preparados e dispostos a receber. Nós poderíamos aqui, então Jesus é um espírito superior, com certeza, mas um pouco mais acima. E aí nós o qualificaríamos e veremos na semana que vem como espírito puro, o espírito crístico. E inclusive, agora eu quero fazer um trato aqui. Eu quero saber quem assiste esse vídeo até o final. Porque eu olho ali as visualizações, olho os comentários, mas eu sempre me pergunto, como é que está sendo a nossa taxa de aproveitamento até o final? Será que as pessoas estão nos vendo até o final? Então aqui é um teste para isso. Tem um texto, já li esse texto, ele é brilhante, que é um texto, se não me engano, de Lamennais, que está em uma edição da Revista Espírita, que conversa conosco sobre os espíritos superiores, sobre os cristos planetários. E ele acredito eu, é um escrito que é muito importante para o que a gente vai falar na semana que vem. Só que a Revista Espírita tem muitas edições e eu não consigo me recordar que ano e que edição. Não sei se é o 1868 ou 1869 ou ainda outro ano. Por isso eu quero pedir ajuda aqui. Se você conhece esse texto e está ouvindo essa mensagem até o final, deixa para nós nos comentários onde ela está, para que a gente possa fazer a leitura e ponderar algumas questões na semana que vem. Vamos ver aqui até um teste também, para qual tem sido o alcance do nosso estudo. Gostou? Curte. Comentar eu já pedi. Compartilha. E como nós sempre falamos, até o nosso próximo encontro.